Nossos staffs estão aí, o chefe, doutora Derbal, doutor Flávio. Então, acho que a gente já pode ir começando. Vou apresentar o palestrante, o doutor Guilherme Levati. Fez residência lá nos servidores, fez fellow de retina cirúrgica também. Quem conheceu sabe que é um cara brilhante aí, sabe muito. É uma mente privilegiada também nossa lá do serviço. Agora está em Minas Gerais, Muriaé. E para moderar a sessão, o nosso chefe do setor de ultrassom e staff de cirurgia de catarata, doutor Eduardo de Piero. Então, vou passar a palavra aí para o Levati para ele apresentar a sessão aí. Só antes do Levati começar, boa noite a todos. Agradecer ao Júnior pelo convite, né? O Bruno pela ajuda. E vou puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado aqui. E essa é uma aula muito interessante, porque eu acho que o ultrassom ainda é um exame muito útil na prática do oftalmologista. Tem um custo-benefício muito, muito bom. E além das indicações que o Levati vai mostrar aí, aquelas clássicas de opacidade de meios, tumores, tem as do dia a dia do oftalmologista, do consultório. Muitas vezes você tem um paciente que a pupila não dilata, você tem um paciente que não colabora na oftalmoscopia indireta, aperta o olho, não olha para onde você quer, criança que não deixa examinar, tudo isso você tem ultrassom ali do lado, isso te facilita muito. Você tem aquela facilidade de levar para ali e você pode ter uma avaliação do polo posterior do paciente. São indicações que não são muito ortodoxas, mas que a gente acaba usando. Então, você, quando compra um ultrassom, você acaba usando ele muito mais do que você pensava que ele ia usar. Então, manda brasa aí. Bruno, para eu compartilhar aqui, você tem que... Parece que só o anfitrião pode compartilhar. Está aparecendo isso aqui para mim. Vê agora. Acho que agora foi, né? Foi. Deixa eu ver aqui. Tudo certo aí? Certo. Então, boa noite, Bruno. Obrigado pelo convite. Boa noite, doutor Derbal, chefe no Serviço de Oftalmologia dos Servidores do Estado. E boa noite, doutor Eduardo de Piero, que vai moderar essa sessão, e todos os colegas presentes. Hoje a gente vai falar sobre ultrassonografia ocular, né? Eu vou começar falando, vou falar brevemente sobre o histórico, vou passar pelos princípios físicos, a técnica, e depois a gente vai entrar nos diagnósticos diferenciais, que o ultrassom é muito importante, né? Então, para começar a falar aí do histórico do ultrassom, em 1880, os irmãos Curie descobriram alguns materiais que tinham efeito piezoelétrico, como cristal, quartzo, cerâmica. Em 1942, um aparelho semelhante ao ultrassom, que é o reflectoscópio, foi usado. Em 1947, ele foi usado pela primeira vez para diagnóstico, no caso, cálculos biliares. Em 56, foi desenvolvida a sonda A. Em 58, por Baum e Greenwood, foi desenvolvida a sonda B. Então, esse slide está aí para mostrar para a gente, para mim, uma das principais características do ultrassom, que é o que ele se provou no tempo. Se a gente tem um aparelho que praticamente a mesma tecnologia, ele foi somente compartimentalizado, né? Há mais de 60 anos e ainda não foi substituído, isso quer dizer que ele é de grande importância. Então, ele já foi largamente estudado e não encontraram nada para substituir ele ainda. Ele não foi colocado de lado, pelo contrário, né? Pode estar até fora de moda, mas ele é muito importante, né? E o objetivo dessa apresentação hoje é mostrar a importância do ultrassom na prática clínica. Então, para a gente entender os princípios físicos, o ultrassom é definido com uma frequência acima de 20.000 Hz, né? Na nossa sonda de ultrassom, a gente usa a frequência de 8 a 10 MHz. Oi. A gente está com aquela questão da... Pronto. Lembrei aqui. Então, a sonda de ultrassom que a gente usa é de 8 a 10 MHz, lembrando que 1 MHz é igual a 1 milhão de Hz. Então, quanto maior a frequência, maior a resolução e menor a penetração do ultrassom utilizado, né? Então, isso explica para a gente por que uma sonda de paquimetria tem uma frequência muito maior que uma sonda de UBM, que tem uma frequência muito maior que uma sonda de ultrassom. Justamente porque a gente está estudando tecidos com profundidades diferentes, né?
e a gente pode estudar, por exemplo, a córnea com uma sonda de paquimetria, que a gente vai ter uma melhor resolução e ela tem uma frequência muito maior com a sonda de ultrassom. E as ondas ultrassônicas também não se propagam no ar, né? Então, a gente se explica também por que a gente precisa de uma interface do gel para examinar o paciente. E aqui eu apresento para vocês o conceito de impedância acústica, né? Que, como a gente sabe, o ultrassom se propaga quanto maior a densidade do líquido, maior a velocidade, maior a refletividade que esse ultrassom vai ter, né? Que a onda ultrassônica vai ter. Então, a impedância acústica é o seguinte: quanto maior a diferença de impedância acústica entre dois meios, maior será a velocidade e maior será a refletividade dessa onda, né? Então, aqui a gente apresenta o meio 1 e o meio 2, o meio 1 e o meio 3. O meio 3 ele é mais denso do que o meio 2. Portanto, a diferença de impedância acústica entre o meio 3 e o meio 1 é maior do que entre o meio 1 e o meio 2. Então, a gente tem uma reflexão maior dessas ondas. E aí, levando para a prática clínica, a gente pode entender por que no modo A a gente tem picos maiores em determinadas situações, né? Então, aqui no exemplo superior, da direito superior, a gente percebe que a gente tem um pico maior da onda A quando a gente tem uma câmara anterior com humor aquoso límpido e o cristalino, né? Porque a diferença da impedância acústica entre o humor aquoso límpido e a cápsula anterior do cristalino é muito maior do que, no caso, um humor aquoso preenchido com sangue e o cristalino. Então, se a diferença, como eu disse, impedância acústica é menor, o pico vai ser menor, né? Então, também trazendo para outra prática clínica que a gente tem, é a gente entender por que a membrana hialoide produz um pico menor do que a retina. Porque a diferença da impedância acústica entre o vítreo e a membrana hialoide é muito menor do que entre o vítreo e a retina. Então, a retina produz um pico maior no modo A. Então, isso tem a ver com a constituição dos tecidos, né? O modo que eles refletem a onda A. Então, outra característica que eu trago para vocês, a interação do som com os tecidos, é a atenuação acústica. Pela atenuação acústica, a gente pode entender por que os picos da onda A, por exemplo, decaem no melanoma, né? Então, quando a gente tem uma lesão, um tumor, que ele tem refletividade diferente, porque a constituição dele é diferente, por exemplo, o melanoma, que tem uma refletividade maior externamente do que internamente, então a onda ultrassônica ela é refletida e ela também é perdida em forma de calor e ela é refletida mais intensamente na cápsula desse melanoma do que no interior dele. Então, explica por que esses picos de onda A vão decaindo, né? Outro fenômeno que a gente pode explicar também pela atenuação acústica é a sombra acústica, né? A sombra acústica ela existe porque você tem uma lesão com característica ser hiperrefletora, que essa onda ultrassônica não consegue passar através dela, então atrás dela forma-se o chamado sombra acústica, porque se o ultrassom não conseguiu passar e foi totalmente refletido, atrás vai se formar uma sombra. É como se ele não estivesse vendo o que existe ali atrás, né? Também a gente sempre que... um daqueles motivos que a gente sempre aprende, por que você precisa botar a lesão, a alteração que você está estudando no centro da imagem. Porque a gente tem o cristalino, né? E o cristalino, ele, nas suas bordas, ele faz uma distorção das ondas ultrassônicas. Então, quando você quer estudar uma lesão, um tumor, você tem sempre que botar ele no centro da imagem, de modo que a sua sonda fique perpendicular a esse objeto de estudo, para que as ondas ultrassônicas não sofram distorção, passem pelo centro do cristalino e você vai ter uma ideia melhor do tamanho dela e das características dela. Como você pode ver aí no caso de retinosquise temporal inferior, e quando você bota ela no centro, perpendicular, né, a sonda de ultrassom, ela tem características um pouco diferentes, né? Brevemente aqui o aparelho de ultrassom, para explicar como funciona, tem um emissor de corrente elétrica. Esse emissor de corrente elétrica, ele ele vai até a sonda de ultrassom que tem um material piezoelétrico na ponta dela. Ele provoca compressões nele, essa
sonda tem um motor que faz ele vibrar, né, em volta do seu eixo mesmo, longitudinalmente, e esse material piezoelétrico ele vai emitir as ondas ultrassônicas, né? Isso vai ser captado por um receptor e vai ser transformado em imagem. Aí, só voltando aqui rapidinho, um dos motivos que a gente não pode deixar a sonda ultrassônica ligada sem usar, porque esse material ele tem um tempo de vida, né? Tem um tempo de vida útil. Então, sempre que você está usando, ele está em funcionamento, você parou de usar, ele para de vibrar, então você prolonga a vida útil da sua sonda. Então, agora eu vou entrar aqui nas técnicas de exame de ultrassom. Primeiro, para a gente entender, a gente tem a padronização, né? Então, toda a sonda de ultrassom vem com um marcador. O que tiver do lado desse marcador vai estar superior na imagem, o que tiver oposto a ele vai estar inferior na imagem que está aparecendo para você na tela. E também a gente divide os olhos em horas de relógio, né? Então, o olho direito, aí, 9 horas, vai ser temporal. No olho esquerdo, 9 horas, vai ser nasal. E 3 horas no olho direito, 3 horas no olho direito nasal, 3 horas no olho esquerdo temporal. A gente tem 3 cortes no ultrassom, o corte transversal, longitudinal e o axial. Vou apresentar primeiro aqui o transversal e o longitudinal. Então, o corte transversal, eu, quando estudo ultrassom, quando estudei ultrassom, eu sempre gostei de pensar no ultrassom para estudar falando óbvio, né? O famoso chover no molhado. Porque já é complicado você ter que transformar aquilo que é bidimensional em tridimensional na sua cabeça, então tem que ficar complicando. Para estudar, eu gosto de rodar a imagem e pensar no olho como a gente pensa nele, como ele está na nossa órbita quando a gente estivesse em ortostase. Então, o corte transversal, a gente está cortando o olho transversalmente, ou seja, está cortando o olho lateralmente, ou de inferior para superior, superior para inferior, né? Você está cortando o olho ali nessas metades, né? E o corte longitudinal, como o próprio nome diz, cortando o olho longitudinalmente, você está cortando o olho anteroposteriormente. Então, rodando, para mim também sempre ficou mais fácil ver o olho em 2 posições, facilitava para mim saber esses cortes, né? Então, aqui, para a gente esmiuçar mais o corte transversal a gente vai usar aí para varrer os quadrantes do olho, né? Então, primeiro eu estou apresentando para vocês aí o transversal das 12 horas. O transversal das 12 horas, você sempre vai posicionar a sonda de ultrassom oposto àquela região que você quer ver. A marcação da sonda vai estar, por padronização, sempre nasal, nos cortes T12 e T6, ou apontada para cima, superior, no corte de T3 e T9, né? Guilherme, Então, oi. tu pode usar o laser para isso, o laser para mostrar Tá, mais. tá. Então, aqui a gente tem a marcação, né, que está virada aqui para nasal, e no caso do T12, a gente está vendo aqui, ó, nasal superior vai aparecer superior na imagem, e o temporal superior vai aparecer inferior na imagem, né? Então, respeitando aí a marcação. E você pode fazer movimentos de báscula, né, em direção ao limbo, em direção ao fundo de saco, para você poder varrer desde lá da parte mais posterior daquela região até a parte mais periférica, né? Guilherme, Então, oi. desculpa interromper de novo, que Uhum. você está sem vídeo. Sem vídeo? Tá falando só seu nome aí. Peraí. A Paloma que me avisou. Você deve ter clicado sem querer. Não, seu rosto não está aparecendo. Ah, tá. Não, eu tô com o vídeo aberto aqui, Bruno. Não está aparecendo aqui. Clica aí. Não tá fechado, não? Tem certeza? Tenho certeza. Daquele dia que a gente testou, eu fiquei com o vídeo fechado, sem querer também depois. Você lembra que eu não conseguia aparecer? Uhum. Peraí, vou continuar aqui. Então, mas a apresentação tá aparecendo, né, Bruno? A apresentação tá normal, tá ótimo. Então tá bom. Vamos lá. Então, o transversal das 6 horas, a gente posiciona a sonda às 12 horas, né? Mais uma vez a marcação aí virada para nasal, e a gente consegue aí fazer a varredura desse quadrante, sendo que nasal inferior
vai aparecer superior na imagem, temporal inferior vai aparecer inferior na imagem, né? No transversal das 3 horas, a gente vai posicionar aí a sonda às 9 horas, se a gente está falando do olho direito, sempre bom lembrar. E também a gente vai estar varrendo todo essa parte aqui de nasal superior a nasal inferior, né? A sonda oposto ao que a gente está querendo ver, marcação para cima, nasal superior aparecendo superior na tela e nasal inferior aparecendo inferior na tela, tá? E assim como transversal das 9 horas do olho direito, posicionando a sonda aqui às 3 horas, tá? O corte longitudinal, a gente vai posicionar a marcação da sonda sempre dirigida para o limbo e a gente vai cobrir todos os meridianos do olho, tá? Então, a gente pode rodar todo o olho em horas de relógio aqui, apontando a marcação para o limbo, e esse corte vai levar a gente lá desde o nervo óptico, que vai aparecer sempre inferior nessa imagem, até a periferia daquele meridiano que a gente está estudando, né? O corte axial, a gente vai posicionar a sonda perpendicular à córnea. Então, a gente tem o corte axial vertical e o corte axial horizontal, né? No corte axial vertical, a gente vai ver sempre aí o nervo óptico posicionado, deixa eu tentar colocar ele bem posicionado reto, com a cápsula posterior do cristalino. Então, a gente consegue, dessa maneira, ter uma ideia do comprimento axial do olho. Se a gente fizer por imersão também, a gente pode fazer até a medida aí bem aproximada do comprimento axial do olho, tá? Aqui no corte axial horizontal, como aqui a marcação da sonda está virada para nasal, a gente vai ver o nervo óptico que é nasal, superior na imagem, e a mácula inferior ao nervo óptico. Diferente desse corte macular que eu vou mostrar para vocês agora, que a gente tem tanto o transversal das 9, das 3 horas, dependendo de qual olho você está vendo, como o longitudinal também das 3 às 9 horas, que a mácula vai aparecer acima do nervo óptico, né? Por quê? Pedindo o paciente para olhar para a temporal, posicionando aqui a sonda com a marcação da temporal, se a mácula está temporal ao nervo óptico. Então, ela vai aparecer acima, alguns milímetros aqui do nervo óptico. Você pode estudar algumas alterações da mácula. Agora, vamos para os estudos de imagem. Eu vou dividir esse estudo de imagem aqui com uma seção mais voltada para a retina, em corpo vítreo, retina e coroide. Então, no corpo vítreo, o achado que a gente, basicamente, tem, apesar de muitos achados que a gente mais vê aí, procura descolamento de vítreo posterior, que pode ser total, parcial, como aqui na segunda imagem a gente vê que a membrana hialoide está aqui grudada aqui no nervo óptico. Então, é uma membrana, uma membrana de média, baixa refletividade. Quando a gente faz o exame cinético, ela mostra uma mobilidade alta, né? E se a gente tivesse o modo A aqui ativo, a gente ia ver um pico pequeno por aquilo que a gente já explicou, né? Aqui, por exemplo, paciente que chega reclamando, né, de mosca volante, floaters, então a gente consegue ver aqui, se não tem história nenhuma, a gente sabe que esses pontos hiperrefletivos aqui são condensações vítreas. Está aparecendo aqui. Agora, está aparecendo, Bruno, aquela imagem? Não, tá normal, cara. Tá normal, né? Porque para mim apareceu aqui. Então tá bom. Aqui em outro estudo do corpo vítreo aqui a gente também pode ver a hialoide espessada, que gera muita dúvida para a gente, né? Quando a gente diferenciar aí de um descolamento de retina. Mas algumas dicas que a gente pode ter é que a retina é um tecido homogêneo, então vai aparecer aí um folheto, uma membrana homogênea, enquanto a hialoide espessada ela vai ter aí dilatações e compressões ao longo dela. E também o pico que vai se formar é mais baixo que o da retina, né? O pico no modo A. Na figura aqui da direita, a gente pode ver que a gente não vai poder afirmar nada, a gente só sabe que é resto de viscoelástico aqui, porque esse paciente vem com uma história de ter operado catarata, provavelmente, rompeu a cápsula posterior, e o cirurgião quer saber se a retina, por ter havido perda vítrea, se a retina pode estar tracionada em algum ponto. E você vê essas imagens, você pode falar para ele que são sugestivos de resto de viscoelástico, você pode escrever, ele mesmo pode chegar a essa conclusão também.
sabendo o que ele fez, o que ele operou lá. Outra dificuldade que a gente tem é diferenciar a hemorragia de inflamação, né? Uma dica que a gente tem os casos de hemorragia geralmente ficam depositados aí na parte inferior do olho, então a gente usa o corte transversal das 12 horas, transversal das 6 horas, aí a gente pode ver que ela não vai estar espalhada homogeneamente pelo vítreo, né? Ao contrário da inflamação, que pode estar mais homogeneamente distribuída pela cavidade vítrea. No caso da hialose esteroides, cinquecitilantes também, que é um achado que a gente pode ter para a gente diferenciar, que a hialose esteroide são depósitos de cálcio pelo vítreo. Ela faz essas imagens aí de pontos ecos de média e alta refletividade, com um espaço entre eles, e caracteristicamente tem esse silêncio pré-retiniano aí, que está mostrando aí nessa imagem, né? Sendo que a cintilante, se você não estiver fazendo um exame dinâmico, ela pode se depositar na parte inferior do olho e ela é mais homogênea, né? Cintilantes que a gente sabe aí que são depósitos de colesterol no vítreo. Para o estudo da retina, ainda a gente tem o descolamento da retina, que isso é o mais importante para a gente. Então, a gente tem algumas características, né? Membrana de alta refletividade, ondulada, mobilidade relativa, né? Corda de violão, quando a gente faz o exame cinético. Descolamentos antigos podem apresentar formação de cistos, geralmente são retinas menos móveis, e pode ter configuração em funil. Então, uma grande utilidade do ultrassom para a gente é quando os meios não estão transparentes, a gente quer saber se o paciente tem aí um descolamento de retina antes de operar uma catarata, e a gente pode definir para o cirurgião se essa retina está totalmente colada ou parcialmente e qual o meridiano, qual o quadrante está esse descolamento de retina. Então, aqui no nosso exemplo, a gente começa aqui com um corte transversal das 12 horas, a gente percebe que, ó, de novo, marcador aqui apontado para o nariz. Então, a parte nasal superior, a gente consegue ver que ela está superior, está colada, sendo que a temporal superior está descolada. Então, a gente segue nosso exame, fazendo um transversal das 3 horas e vê que a imagem que aparece é uma retina totalmente descolada. Assim, a gente faz o transversal das 6 horas, também a imagem que está aparecendo aqui é uma retina totalmente descolada, né? Ou seja, a gente está varrendo aqui tanto o temporal inferior como nasal inferior, né? Está totalmente descolado. E quando finalmente a gente chega no transversal das 9 horas, a gente consegue ver que essa região apresenta uma retina aplicada. Então, você juntando a informação desses quadrantes, você sabe que nasal superior e nasal está aplicado a retina e nos outros quadrantes está descolado. Mas se você quer definir exatamente onde começa e termina esse descolamento, a gente vai para os cortes longitudinais, você vai percorrer todos os meridianos e aí você vai conseguir definir para o cirurgião onde começa e aonde termina esse descolamento, se for, né, um descolamento parcial de retina. Aqui vou apresentar algumas imagens também, só para exemplificar. Descolamento de retina antigo, com cisto, né? Uma retina espessada, provavelmente muito pouco móvel. Aqui a gente tem uma imagem de uma adesão vítrea com uma tração vitreoretiniana, né? Aqui um descolamento exudativo da retina. Um descolamento também provavelmente muito antigo, com formação de um grande cisto de retina, uma retina espessada, que você pode ajudar o cirurgião a decidir se esse caso é operável ou não. Aqui uma imagem típica, né, em forma de tampo de tabuleiro, que aparece um descolamento tracional de retina, limitado pelas arcadas, né? Então, muito característico aí também em casos de retinopatia diabética, com descolamento tracional. E você pode ver até mesmo roturas, né? Então, você está vendo aqui um folheto de alta refletividade, provavelmente um exame cinético com mobilidade mais reduzida, mas ele tem uma descontinuidade, né? Então, com essa descontinuidade, você pode definir onde está a rotura, também de grande valor para o cirurgião, se ele não conseguiu mapear esse paciente por algum motivo. Passando para o estudo da coroide, a coroide
tem esse formato aí cupuliforme, né? No exame cinético ela não mexe, então a mobilidade é muito reduzida. E aí, nesse caso, a gente pode ver que no espaço supracoroide tem um silêncio ecográfico, que característico para a gente descolamento seroso de coroide. Aqui já à direita a gente tem um descolamento hemorrágico de coroide, que a gente pode ver que no espaço supracoroide a gente tem uma imagem, a imagem de ecos de média e baixa refletividade, aqui formando um kissing. Também a gente pode ter achados pós-vitrectomias, que a gente pode ter no exame de ultrassom. Então, o paciente vem com história de ter feito cirurgia de vitrectomia, e no ultrassom a gente pode ver aí alguns pontos hiperrefletivos de baixa e média refletividade, que podem ser restos de óleo de silicone, por exemplo. O outro ponto que a gente está vendo aqui que tem uma reverberação, né, um aumento da intensidade ecográfica aqui, que pode representar restos de hiperfluorocarbono. Aqui também é um paciente que pode vir para você com uma história de ter feito uma cirurgia, ele não sabe muito bem qual só sabe que descolou a retina, por exemplo. Então, a gente vê que tem uma retificação aqui das paredes esclerais. Esse paciente pode ter passado por uma cirurgia de introflexão escleral. Aqui já é um paciente que sofreu um trauma. A gente pode ver aqui um hemovítreo, caracterizado aqui por ecos de baixa e média refletividade, com um determinado ponto aqui, uma reverberação, né? Provavelmente isso aí é um corpo estranho metálico que está fazendo esse hipersinal aí. Agora a gente vai entrar nos diagnósticos diferenciais, em que o ultrassom ocular é imprescindível, né? Então aqui, primeiro a gente vai começar com a diferença entre retinoblastoma e Coates. No retinoblastoma a gente tem uma configuração irregular, uma refletividade interna baixa a média, exceto pelas calcificações. Lembrando que nem todo retinoblastoma tem calcificação. E são caracterizados por ter uma vascularização intensa. Já no Coates, a gente tem uma configuração irregular, uma refletividade interna média a alta, não tem vascularização. A gente pode ter aqui uma retina afinada e presença de colesterol subretiniano. Aqui no modo A, a gente pode ver que os picos de onda A formam um platô, né? Outro diagnóstico que o ultrassom é imprescindível é o diagnóstico diferencial de melanoma com nevos e metástases, né? Então, o melanoma tem esse formato aí, esse dome shape de 25%, uma refletividade interna baixa a média, pode formar o ângulo kappa, que é aquilo que eu expliquei no começo aí da nossa apresentação, que são esses picos descendentes da onda A, né, com um ângulo de 45 graus, vascularização presente, e essa vascularização você pode ver até mesmo quando você está fazendo o exame pela sonda B, você dá um zoom, fica paradinho ali, e você vai ver pulsando o tumor. A sombra acústica aqui está errado, né? Não tem sombra acústica. Outra característica que pode dar, que a gente pode observar no ultrassom do melanoma é a escavação de coroide, até mesmo um implante externo, que é o ultrassom, talvez o único exame que pode detectar isso. Esse formato de cogumelo, que é quando o melanoma rompe a membrana de Bruch e fica com essa constricção na base, faz esse formato de cogumelo, tá? E a gente também pode ter DR seroso associado. Então, é um exame muito importante aí para a gente ver essas características e poder diferenciar o melanoma. O nevus, ele também tem esse dome shaped, né? É uma refletividade interna média e alta. Ele não apresenta vascularização e ele não faz sombra acústica. A metástase tem um contorno também irregular, uma refletividade interna média, vascularização interna pode ou não existir, e o DR seroso associado geralmente é maior que o DR do melanoma, né? Mas aqui eu reforço mais uma vez que a gente tem que sempre ter a história clínica do paciente, né? O
ultrassom não está aqui para ser um exame solitário, sozinho. Ele está aqui para ser uma grande ajuda nesses casos. Também a gente diferenciar aqui drusa de disco, de edema de papila, como é que a gente pode fazer? Então, a gente tem ali a alta refletividade na cabeça do nervo óptico, você baixa o ganho do ultrassom até quase desaparecer ali a parede ocular, e você vai ver que tem uma alta refletividade naquela topografia mesmo com ganho baixo. O hemangioma, né? Ele tem uma refletividade interna alta, vascularização baixo fluxo, e um DR seroso também pode estar associado. Aqui eu destaco também o platô, formado no modo A, né? Outro diagnóstico diferencial que a gente tem, persistência hiperplásica de vidro primário, em casos de criança com leucocoria, que você não consegue ver o fundo de olho, e aí um importante diagnóstico diferencial, com toxocarizo, por exemplo, é a persistência hiperplásica de vidro primário, né? Então, você faz aí um corte axial, você pode ver aí uma membrana de média refletividade, que vai desde o nervo óptico até a cápsula posterior do cristalino. Então, aqui para encerrar agora, eu vou mostrar para vocês um caso que eu brinco que o ultrassom me salvou. Eu estava aí no final do meu R2 ou começo do meu R3, estava no ambulatório, enfim, um ambulatório lotado, estava um caos, e um colega da neurologia chegou para me pedir um parecer, já era ali pelas 4h30 da tarde, um ambulatório caótico, e eu, como todo bom residente, tentei fugir, mas não consegui, tive que responder. E aí ele trouxe a paciente, me contou a história, que é uma paciente jovem, tinha 30 anos, e ela já estava pesquisando essa paciente há 6 ou 7 anos, tentava fechar diagnóstico para ela de esclerose múltipla e não conseguia. Então, a paciente que tinha perda visual recorrente ao longo desses 6 anos, que melhorava com pulso de corticoide, e era alternado essa perda dela, e ele estava com todo o painel hematológico dela negativo, sorologia, diversas infecções também negativa, ressonância de crânio normal, punção licórica sem nenhuma alteração, e ele então pediu para eu ajudar ele. E, nesse momento eu só pensava em duas coisas: no meu ambulatório, como é que eu ia poder ajudar ele, que esses 6 anos ele estava atrás desse diagnóstico. Guilherme, Oi. a tela Não, tá... eu ainda não coloquei nenhuma imagem mesmo, não. Já vai, já. Beleza. Então, eu dilatei esse paciente, né? Fiz a acuidade visual dela. Ela estava, na época, 20/50 e 20/25. Eu dilatei e aí me apresentou essa imagem. Vou aumentar aqui para vocês. No olho esquerdo, a gente está vendo aí umas dobras de coroide, assim como no olho direito. O nervo aqui que a gente está vendo é uma foto estourada, um flash estourado. O nervo estava normal. E na hora me passou algumas coisas pela cabeça, mas eu não conseguia, com a minha pouca experiência ali, conseguia pensar em muita coisa. E eu levantei e vi o ultrassom. O ultrassom estava ali dando bobeira. Aí eu falei, cara, vou fazer um ultrassom aqui para ver o que pode me ajudar, né? Então, fiz o ultrassom e me apareceu essa imagem. E na hora que essa imagem apareceu, aquela coisa que vem lá do fundo da sua mente, ali no final do meu R2, e tudo se esclareceu para mim, que apesar de não ser patognomônico, a gente está vendo aqui um espaço virtual, né, subtenoniano preenchido por líquido, e a bainha do nervo óptico formando o sinal do T. Eu pude ajudar ele, falar que era uma esclerite posterior, e ele seguia aí com o tratamento dessa paciente mais tranquilamente. Então, foi um dia que eu falo que o ultrassom me salvou, porque eu não tinha muita ideia do que era, e de repente uma peça do quebra-cabeça fez todo o sentido para mim. Então, para fechar aqui, eu trago só essas mensagens para a gente levar. É uma ferramenta diagnóstica muito importante, é provavelmente subutilizado, né? E ele requer um conhecimento da técnica e de interpretação. Por isso, talvez ele seja subutilizado, tá? Final aqui, agradecer a vocês pela paciência aí. Muito obrigado. Muito bom o debate.
Vou abrir agora para discussão. Aí o Di Piero, como moderador, pode fazer alguns comentários. Doutor Javier, a gente tem o maior prazer de ouvir o senhor falar. Se o senhor quiser falar qualquer coisa, você está com o microfone aberto aí. O Muito chefe. obrigado. Me sinto muito honrado de ter visto aí parte do meu livro, a exposição muito boa, brilhante, gostei muito. Queria só fazer uma pequena correção, que o melanoma, ele não dá sombra acústica, ele só dá atenuação acústica, por isso que tem o ângulo capa de 45 graus. O único tumor que vai dar sombra acústica seria retinoblastoma, certo? Os outros tumores dão atenuação se ele for muito grande por áreas de necrosis que pode ter no ápex. Em relação à pergunta que fizeram com restos de cristalino e viscoelástico, o viscoelástico tem uma particularidade que ele é de uma refletividade muito alta. Ele, inclusive, parece muito com restos de óleo de silicone. Quando se faz a remoção do óleo de silicone, parece com restos de óleo de silicone. Já o cristalino, só se for uma catarata muito calcificada, vamos a ver como nos grumos de uma refletividade alta e ele começa a aparecer já em volta desses grumos, começa a aparecer uma reação inflamatória típica de restos de cristalino na cavidade vítrea. Mas depois disso, só parabenizar o Guilherme, foi excelente aula, gostei muito e obrigado, muito obrigado aí pela consideração. Obrigado, doutor. Vindo de você, é muito significativo. Muito obrigado. Obrigado. Bom, parabéns, Levati, pela aula. Você praticamente esgotou o assunto aí, sobrou pouca coisa para eu falar. Mas ali, quando você mostrou as incidências do exame de ultrassom, você mostrou as três principais, axiais, transversais e longitudinais. E tem uma quarta que eu costumo fazer também, que é a paraxial. A paraxial, eu faço mais a paraxial nasal. Ela uma incidência que ela cai exatamente em cima do nervo óptico e ela é muito útil para você ver a escavação. Então, o paraxial seria uma mistura do longitudinal com axial. Você pede para o paciente olhar discretamente para a nasal, coloca a sonda em cima do limbo, aí o ultrassom cai exatamente em cima do nervo óptico. Tá? É mais ou menos aquele que você falou, corte macular que você mostrou ali. Né? Seria o contrário, o corte da papila. E também sobre os transversais e longitudinais, os dois são usados para a varredura dos quadrantes. Né? Os dois fazem a mesma coisa, os dois varrem igual. Né? Então, você pode fazer ou um ou outro. Tem gente que gosta de fazer os dois. Eu aprendi lá na Escola Paulista a fazer só o longitudinal e eu me sinto mais confortável fazendo, eu acho mais prático. O nervo óptico está sempre ali na telinha para me ajudar a me localizar no polo posterior. Mas eu sei que tem pessoas que preferem fazer só os transversais. Então, no teu caso, parece que você prefere fazer transversal. Eu queria até saber, doutor Javier, qual a preferência dele, se ele faz um, faz outro, Bom, faz os dois. a verdade é que o transversal é um corte que uso mais como um reconhecimento inicial. Por isso, porque é um corte mais abrangente. Se fazemos um transversal das 12 horas, por exemplo, nós estamos vendo toda a parte da retina superior. E uso os longitudinais, de preferência, quando quero ter precisão de alguma coisa, ver uma rotura, ver um tumor, ele me dá o horário exato das coisas. O que acontece? Se eu quero examinar a retina superior, por exemplo, e faço um transversal das 12, com um movimento em báscula do polo posterior até a periferia. Se eu quero fazer a mesma avaliação da retina superior, eu vou ter que fazer vários cortes longitudinais, porque ele corta só sagitalmente, e vamos ter que fazer vários cortes longitudinais para poder avaliar toda a retina superior. Por isso que eu uso, por isso digo, o transversal para mim é um corte de reconhecimento, e o longitudinal é a arma do ecografista. Por quê? Porque ela, além de dar a posição certa das lesões, roturas, qualquer alteração, ele também nos dá a posição em relação se está anterior ao equador ou posterior ao equador, coisa que com os transversais a gente não vê. Então, por isso que eu sempre uso as duas posições. Começo com os transversais para fazer um reconhecimento do olho e se encontrar alguma coisa que me interesse, parto para os longitudinais. Então, sempre os dois.
E outra coisa que não se falou, que é importante falar, é sobre o ganho que se usa. Sempre é importante começar com ganho alto, porque aí vamos a ver toda a parte de retina e vítreo. E se queremos ver parede ocular, queremos ver escavação do nervo óptico, baixamos o ganho, certo? E não existe um valor certo, varia muito de paciente para paciente, mas a posição da sonda é aquela que falou, que é aquele paraxial ou que nós chamamos um transversal vertical das 10 ou das 9, dependendo do olho que está sendo examinado. Certo? Então, eu sempre uso os dois cortes, o transversal e o longitudinal, de preferência. Um corte que eu uso pouco é o axial. Utilizo só em casos extremos, porque o cristalino me dá muita atenuação acústica e por isso que com os transversais, os longitudinais, passamos do lado do cristalino e nos permite ter melhor resolução do polo posterior. Perfeito. Então você usa o transversal mais como se fosse para dar uma geral do fundo de olho. Sim. Tem uma pergunta aqui, Levato, sobre aquele seu slide da drusa. Diferença da edema de papila e para a drusa de papila. Vai até falar do ganho aí. O que eu falei, né? O ganho nessa hora é muito importante, né? Você baixando o ganho, você pode baixar o ganho, como o professor falou, cada aparelho você vai ter que determinar qual é o ganho do seu aparelho, que varia, né? Então, quando você baixa bastante o ganho no aparelho a ponto de sumir ali quase a parede escleral, vai continuar uma alta refletividade ali na topografia da cabeça do nervo óptico. Então, assim você pode diferenciar uma drusa de papila, pseudo-papiledema, de um edema de papila, né? Alguma outra dica, professor Javier? Sim. Se você não encontrou um papiledema, certo? Ou, perdão, um nervo óptico, você pensa em papiledema. E aí, mesma posição da sonda, nesse vertical transversal, você tem que ir um pouquinho retrobulbar e ver também se existe aumento do líquido cefalorraquidiano. Porque aí você vai ver em volta do parênquima do nervo óptico, vai haver uma refletividade baixa, que seria o líquido, não? E isso também pode ajudar no diagnóstico diferencial. Então, é importante sempre um pouco retrobulbar também. Eu tenho imagens por aí, acabamos de sair de uma aula de ecografia também agora, mas isso é o que eu sempre faço. Se não encontrei drusa, começo a pensar quais seriam as causas. Então, uma delas seria o aumento do líquido cefalorraquidiano. Sempre vou retrobulbar. Perfeito, professor. E aqui o Davidson está falando que ele usa o axial para medir o comprimento do olho nos casos de DR ou estafiloma. Realmente interessante, porque nesses casos a sonda do miômetro não funciona muito bem, mas tem que levar em consideração que não é muito exato. Você vai fazer ali um diâmetro axial quando tem descolamento de retina? Ele mostrou aqui quando faz DR, quando tem DR ou estafiloma. Quando tem DR e vai fazer a vitrectomia e a catarata, eu uso a sonda BE, corto axial horizontal de mácula com imersão, porque o interferômetro ele vai medir até o descolamento, você vai ter 3, 4 milímetros a menos, e o biômetro normal do ecógrafo também vai medir até o descolamento de retina. Então, a maioria, aliás, quase todos os departamentos de retina cirúrgica do Brasil que eu passei e América Latina, eles usam o olho contralateral como referência. Mas, na realidade, o mais correto seria fazer um axial horizontal de mácula com imersão para poder medir do epitélio até aonde deveria estar a retina. Então, esse é um corte interessante que ele mencionou no início, que é um dos cortes para avaliar mácula. Um deles é axial horizontal de mácula nasal e outro seria o longitudinal de mácula. Então, eu uso o axial horizontal de mácula sob imersão. E isso em pacientes que vão fazer uma FACO Vitrec. E, obviamente, sempre comparar com o olho contralateral. E se vemos que existe uma diferença, eu repito o exame para ter certeza de que não estou errando na medida.
Perfeito. Mais alguma coisa, Bruno? Não? O Lucas, ele perguntou sobre o ultrassom no recém-nascido. Nas crianças, temos alguma particularidade que gostariam de comentar? Eu só falar que criança você tem que se virar, porque não existe realmente longitudinal de mácula, nós temos que tentar fazer da melhor maneira possível, porque eu faço sem sedação. Só faço sedação quando tem glaucoma congênito e me pedem para medir o comprimento axial e precisamos de precisão. Mas depois, de preferência, faço só sem sedação e aí você tem que se virar. Não existe outra possibilidade, não. Certo. Eu diria que no recém-nascido você tem que fazer o ultrassom rápido. Sim, É o tempo que você tem ali para fazer o exame. Na hora que ele parou um pouquinho, você consegue fazer, realmente tem que ser alguém com experiência para poder ver o que tem que ver. Tem que ser rápido mesmo. E outra coisa, não, que eu um pouco mais cuidadoso com os pais, mostro que estou usando levo um gel viscoelástico, uma coisa, digo que é especialmente para o olho, explico, porque nessa idade os pais são muito apreensivos, então querem qualquer cuidado especial com as crianças, nós temos que mostrar um cuidado especial para a criança. Isso aí, Bruno, fica você aí para. Então, eu queria dar um recado, agradecer mais uma vez a presença de todos aí. Mais uma vez, uma excelente aula. O pessoal dos servidores que se formou lá do Brasil inteiro está presente, o pessoal que está na Bahia, no Tocantins, no Rio Grande do Sul. Gente do Brasil inteiro está presente hoje. Teve uma satisfação do Dr. Javier estar presente. A gente fez um canal no YouTube, onde a gente vai disponibilizar as aulas ministradas aqui. Eu vou botar o logo aqui, só um minutinho.